E aí, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Opa, tranquilo? Aqui é o Breno. Aqui é o Saboia que está falando, Alexandre Saboia. Vamos aqui para os desafios do Cartola FC. Estou bem feliz aí de participar do evento, empolgado para fazer essa palestra e espero que todo mundo curta. E qualquer dúvida, coloca aí no chat e Deixa eu compartilhar a tela aí. vamos compartilhar aqui. E vamos lá. Deixa eu, tá aparecendo aí. Só apresentar. Oi. Show. Então, eu sou Alexandre Saboia, né, como já me apresentei. Eu me formei na PUC como bacharelado de informática, já trabalho aqui bastante tempo na Globo, tenho mais de 14 anos já, trabalho como full stack developer, já tenho 11 anos trabalhando em equipe ágil aí, Globo.com veio na parte bem pioneira aí dessa questão de ágil aí no Brasil, então foi bem legal participar disso tudo. Já trabalhei um monte de projeto aqui dentro da Globo, Globo Esporte, Sport TV, Cartola FC, que é o que é o que eu tenho mais tempo de casa aí trabalhando nele. Aí o Isso. Breno. Eu sou o Breno. Eu sou novo aqui na Globo.com. Entrei aqui em julho de 2020. Mas já tenho aí mais de 10 anos também com experiência em desenvolvimento, principalmente web. Eu comecei com .NET, fui para Python, JavaScript, React. Eu já trabalho com React, sei lá, desde 2014. Tive um tempinho também trabalhando com Vue.js, mas que é muito parecido. Mas agora eu tô de volta aí trabalhando com React, com o Saboy e o pessoal do Cartola. Isso Esse é aí, meu boa, Twitter Breno. aí, se quiser seguir, @Breno_Ferreira. Boa. Então aqui entrando na palestra já, a gente vai falar um pouco aqui da agenda aqui, que é a evolução, o ângulo mais React, né, que a gente está usando aí no Cartola, uma solução híbrida aí, e os desafios que a gente está tendo aí nessa migração, né, que a gente tinha um site Angular e está migrando para tudo ele para React. Vamos falar, entrar nesse tópico de evolução, vou puxar lá de trás. Quem é cartoleiro raiz aí vai lembrar um pouco das telas que eu vou passar. Então, vamos falar um pouco da arquitetura e tecnologia lá de 2005, assim. De 2005 a 2009, quando o game foi lançado, né, em 2005, o game estruturava aí, é estruturado utilizando um, um sistema em Java, né? O sistema todo era desenvolvido em Java, usando o Servlet JCP, um banco de dados Oracle, que dava suporte a isso tudo, e uma atualização de rodada, né, que a gente chama de atualização de rodada, que é o processamento dos rankings, o cálculo da pontuação de tudo isso, era uma call procedure que estava dentro do Oracle lá. Então, era um sistema muito amarrado, não era muito escalável, tinha bastante problema. Então, quando os usuários começaram a crescer um pouquinho, a gente teve bastante problema com essa solução toda. E o Cartola foi feito naquela época para ser usado, incrivelmente, era para ser usado em celular. Só que os celulares aí que eu estou mostrando aí são celulares da época, né? A gente tinha celulares bem limitados, a nossa rede também era bem ruim, então era um desafio assim, gigante, além da tecnologia do sistema em si, era um desafio gigante a gente colocar isso para o celular. Isso não vingou tanto no celular, né? Então acabou que para quem é cartoleiro raiz, como eu falei, e lembra dessa página aqui, a primeira interface do Cartola aí. Então era bem assim e a coisa cresceu bastante na web. Andando um pouco no tempo, 2009 para 2010, a gente desenvolveu essa versão que ficou de 2010 a 2015, uma versão toda remodelada, né? A gente sabia os problemas que a gente tinha ali no Java e no JCP ali Java com o banco Oracle, então a gente migrou isso para um cenário um pouco mais estruturado, né? A gente tinha o game apontando para uma arquitetura centrada em renderizar JCP e servlets ali. A gente
continuou mantendo essa arquitetura centrada no game, só que ela foi migrada para uma versão para Python, utilizando Python. Então, a gente tinha uma API também que dava suporte aos celulares, mas era uma API um pouco bem mais simples, era quase uma replicação do que a gente tinha para o game, era um sistema bem à parte, como eu estou mostrando aí. A gente também tinha uma interface de administração e também um outro sistema que fazia o processamento de atualização, que tinha saído de dentro do banco de dados, né, como a gente falou ali no Oracle. Que aí, e essa outra slide aqui é justamente isso, são as apps que conectavam nessa API que veio depois. Assim, a app veio depois da gente construir toda a parte da web, que essa parte do celular, né, começou a se fazer mais grandiosa, necessitar de suporte, e a gente acabou dando suporte por cima dessa API. Como eu falei, era feito em Python, a gente usou o Nginx, assim, foi bem pioneiro nessa questão. O Nginx nessa época era bem, em 2009, era bem raiz ali, era bem... nem todas as pessoas nessa época que dominavam era o Apache, né? Quase todos os servers eram web servers, usavam o Apache. A gente também foi para uma abordagem bem ousada, que é sair do Oracle e pegar o MySQL. A gente botou o Cartola no MySQL, usando ali Tornado, Python com Tornado, né, para web, e usando o main cache como o cache. E tendo essas camadas aí de game, API, atualização e o admin, esses 4 sisteminhas que a gente tem. Aqui falando um pouco do multiprocesso, né, da atualização de rodada, a gente saiu daquele cenário, explicando um pouco aquele cenário que a gente tinha uma call procedure dentro do banco, a gente passou a ter um processo Python que era paralelo dentro da máquina, rodava em paralelo, um multiprocesso do Python que conseguia extrair bastante processamento de uma máquina física, só que isso foi suficiente até um certo ponto, né, até um certo quantidade de usuários, porque a gente, ao longo dos anos, a gente cresceu bastante nessa questão de usuários, mas esse já era um processamento bem mais eficiente, né? Bem mais eficiente, exatamente. Era bem eficiente do que a questão da call procedure, que tinha vários problemas, né? Então, para quem é cartoleiro dessa época aí, deve lembrar dessas interfaces também. Essa aí é uma interface lá de 2010, 2011, onde tinha já ali o gráfico de desempenho, tinha o campinho ali dentro no meio da escalação ali, não era aquele campinho voador que a gente tem hoje. Ele era feito também com jQuery, o Tornado, o jQuery e MySQL, né? Então não tinha nenhum framework web aí, nada, só era simples, usava a biblioteca do jQuery para desenvolver, era tudo meio que feito na mão ali. Andando no tempo, né, 2015 para 2020, aí a gente já tem essas interfaces legais que a gente migrou. A gente olhou, tinha um requisito forte nessa época que era suportar a audiência do Cartola, né? O Cartola teve uma guinada aí nesse período de tempo aí de 2015, de 2014 em diante. O Cartola passou para a TV Globo, né? Começou a aparecer nas transmissões e os usuários começaram a aumentar assim vertiginosamente. Foi um crescimento muito importante do projeto e que demandou a gente desenvolver uma nova trazer o Cartola para uma nova pegada, né? Que a ideia era que o Cartola fosse mais user-friendly, que o Cartola fosse mais perto de um SPA ali, sem precisar de ficar carregando tudo a todo tempo. Então, a gente foi para essa linha e aí foi esses estudos dessas interfaces aí. Então, é bem a interface atual, a gente ainda está vivendo essa era, que essa era foi a era onde a gente conseguiu tirar a arquitetura que era centrada no game e passar a arquitetura centrada na API. Então a gente conseguiu fazer uma reescrita total do game web, né? E da API que a gente tinha, passando a API ser o centro de tudo. Então a regra de negócio está toda presa dentro da API, deixando os clientes tranquilos, né? Então nesse momento os apps eram super importantes para o negócio. Então ter o app com suporte total
via API também era uma questão muito importante, e a gente começou a estudar o jeito da gente fazer resolver, né, esse problema. E os apps aí são, no caso, são o iOS e o Android, né? Isso, E boa. o game e o web, né? Isso aí. Claro. Os apps são Android e o iOS, né? Os aplicativos para Android e para iOS. E o game que a gente está chamando aí é a versão web mesmo. Então aí, nesse caso, o game, que é a versão web, foi feito inicialmente usando o AngularJS, que foi feito lá em 2015, né? Que o React ainda ainda estava se consolidando, né? Ainda não tinha soluções de state, ainda era meio ainda estava bem no início ali, então tinha uma questão de componente para componentes e componentes que isso dificultava um pouco, até a navegação entre os componentes ainda estava bem rudimentar, né? Se eu puder falar assim, era uma coisa bem iniciante. A gente acabou caindo na pegadinha do Angular, que era um pouco mais estruturado, e a gente acabou se utilizando dessa estruturação do Angular para fazer a própria navegação do Cartola, né? Então, foi decidido pelo Angular nessa época. A gente também reescreveu a API toda que era em Python para usar a linguagem Go, né, Golang, que é uma linguagem bem performática. E também a atualização de rodada também a gente migrou nesse sentido. Passamos a usar Memcache e Redis e continuamos com MySQL usando o Nginx com toda a força. Aí o próximo slide aqui é uma atualização, né, daquela atualização que a gente rodou lá em multiprocesso em Python. Isso a gente reescreveu ao longo do ano passado. Então a atualização de rodada hoje ela roda já em cloud, né, já roda na cloud já distribuída. Então o poder das máquinas que fazem a entrega da API do Cartola também são utilizadas para fazer o processamento do Cartola. Então, isso nos deu um ganho muito grande, de mais de 50% de tempo aí, na atualização de rodada. Tinha rodadas que a gente levava perto de 2 horas, 3 horas para executar o processamento de ponta a ponta, né? E aí já com o Go a gente leva cerca de 50, 45 minutos, a gente faz o processamento todo. Então foi bastante importante essa migração toda. Seguindo aí na nossa agenda, o Angular mais React, né, que a gente está chamando aqui, que é essa solução que a gente tinha o Cartola todo escrito em Angular, e a gente começou a fazer uma migração para usar React, né, usar React com Redux, e também chegamos a um ponto já de React com Redux e fazendo uma migração já para TypeScript. Então a gente já estava no meio ali, já começamos a se intrometer um pouco e usar algumas coisas do TypeScript, né? Para mostrar um pouco, o que a gente está agora nesse cenário. A gente está com perto de 50% em Angular, ali 30% ainda mantém o Redux e o React ali da forma JS normal, mas e aí 20% a gente já tem coisas escritas em TypeScript. Então, o importante é que a gente está, sempre que a gente vai desenvolver alguma coisa, a gente está considerando já ir para essa stack mais nova aí. O Breno, quiser explicitar, o Breno entrou há pouco tempo já nesse fogo aqui, nesse fogo cruzado de migração, e é importante que ele também dê a visão dele, que é bacana. Sim. Então, tipo, eu entrei no time do Cartola justamente nessa fase de migração, e peguei a migração meio que no meio do caminho, assim, né? Então, se tu quiser, tipo, pular pro próximo slide aí. Então, tipo, é meio que como que a gente está fazendo essa migração, né? Tipo, é basicamente trocar as rodas do carro com o carro andando. Acho que descreve bem a experiência de como que a gente está fazendo essa migração. Ao contrário das outras reescritas que houveram no passado, né? Tipo, quando o Sabaia falou aí, tipo, da migração de, do Java para o Python, do Python para o Go,
do JSF lá para JSP para jQuery e do jQuery para o Angular, todas essas migrações foram tipo meio que explode tudo que tem antes, redesenha tudo, teve todo um redesign das interfaces e tudo. Então, meio que a gente matou o antigo e foi começar todo do zero, uma reescrita total no front-end. Mas essa que a gente está fazendo agora, isso não está acontecendo assim. A gente meio que está mantendo uma coexistência dos dois ao mesmo tempo. Então, se tu pular os slides aí, então a gente vai falar aqui, tipo, justamente dos desafios que a gente tem, que é dessa coexistência e alguns desafios justamente de engenharia mesmo, de software que a gente tem para dar esse suporte. Então, como que a gente faz? Basicamente, tipo, tem muita coisa ainda hoje que roda no Angular, mas a gente já tem algumas coisas que já foram migradas para o React. E, por exemplo, como que a gente faz? Tipo, depois a gente vai ver alguns pedaços de código, mas basicamente a estrutura de routing no front-end ainda está no Angular. Então, quando a gente acessa lá a rota /home, /time, /competições, é o rato do Angular que responde a mudança de rota lá, de endereço, e renderiza algum componente. Algumas rotas ele renderiza o componente do Angular mesmo, e outras rotas ele renderiza o componente React. E com algumas coisas ele também. Por exemplo, depois a gente vai ver alguns componentes que são comuns a todas as telas, que também são React. Então o que a gente faz tipo, os componentes do React, eles são registrados como Web Components globais. E aí, no Angular, a gente acaba renderizando esse componente, chamando ele. Se você pular aí para o próximo. Então, tipo, é aí que tá o código que a gente define o Web Component. A gente registra todos os Web Components que são os que já são React. Então, aí, por exemplo, a gente tem alguns alerts, alguns modais, o header, o rodapé, o dashboard, que é a tela inicial do Cartola, a tela de competições, de notificações. Todas essas telas já são React. E a gente registra eles como Web Components. Isso foi bem importante assim, para a gente justamente que aquela imagem representa bem, né? Que a gente trocar ali, a gente conseguir trabalhar exatamente num componente específico e esse componente ser renderizado pelo React. Então, assim, isso Isso. era o primeiro passo da gente começar a tentar mudar toda a interface, né, para ser controlada pelo React. Então, as primeiras. Porque existem páginas no Cartola que são bem mais complexas, né? Então, a gente começou a trabalhar componentizado, que isso seria um pouco mais fácil, né? Pô, dar um header, um menu, mexer alguma coisa das partidas. E aí depois a gente veio crescendo isso e pegando páginas, então, que é a página de competição, como o Breno falou, a página de home, que é uma página inteira lá no dashboard. Então a gente veio nessa migração para também isso dar uma esperança e dar assim, que uma para deixar claro que a gente consegue realmente manter esses dois cenários e a gente consegue levar essa migração de pouquinho em pouquinho, sem ter que explodir tudo, né? Então vamos passar para a próxima aqui. Então, aí é tipo, a configuração do router do Angular, que aí você vê tipo, algumas coisas tipo de serviço, data services do Angular mesmo. E aí, por exemplo, essa URL /time, aí a segunda chamada é o ponto state. Esse cara ainda é um componente do Angular. Então, tipo, essa é a tela de escalação, que ainda é o Angular rodando.
Mas, por exemplo, a barra home, você vai ver que o template ali é um template web components que chama o dashboard, que a gente chama V2, que já é React. E a tela de competições também. A gente não mostrei tudo aqui, porque senão ia ficar o código, não ia caber no slide. Mas basicamente que dá uma ideia de como que a gente faz o roteamento para componente Angular e componente React. Isso, visualmente fica assim, né? Deixa eu... Aqui, ó. Então aí, tipo, aí a gente consegue ver que talvez a tela mais importante do Cartola, que é essa de escalação, e também que é a tela de acompanhamento de parciais, quando o jogo está rolando. Essa aí ainda é uma tela muito complexa, tem muita coisa acontecendo aí, e ainda está rolando no Angular ainda. Mas lá o header da página, é que aqui não dá para ver o footer, mas esses componentes já são React. E aí no código lá da página do Angular a gente só usa o Web Component React e ele funciona. Mas, por exemplo, se você for na home, lá no dashboard, se você é usuário de Cartola, aí você pode saber que tipo, a home é toda, aí tipo, é tudo React já não tem mais quase nada do Angular rodando ali, além do router e algumas outras coisas. Isso é um pouco perceptível, né? Até a própria forma do layout assim é bem diferente. Ela é bem parecida com a página de competição e o dashboard. Já a página de escalação ela ainda é um pouco antiguinha assim. A gente mexeu bem pouco nela para porque já a ideia nossa é que a gente refaça a tela inteira como a gente fez nas outras, né? Uhum. Pode pular o próximo. Então, além do roteamento, tem a parte de gerenciamento do estado da aplicação, né, dos dados e tudo mais. Pode pular. Então, lá no Angular, quem já programou em AngularJS, né, aquele antigão lá de 2013, 2014. Angular 1, Angular 1. Angular 1, não é Angular, né? Angular V2 em diante, eu acho. Então, os dados são todos gerenciados pelos services e controllers do AngularJS. Já no React, se você pular para o próximo aí, a gente está usando uma mistura de hooks e redux. Então, a gente tem ainda algumas coisas que a gente nessa migração que ainda não estão muito claras exatamente como que a gente vai seguir daqui para frente. Mas hoje a gente tem muito estado, praticamente todo o estado armazenado no Redux. E alguns componentes usam hooks para armazenar seu estado interno de visualização e tudo mais. Pode pular para o próximo. Ops, acho que faltam. Então, se você for ver, alguns problemas ainda a gente ainda tem que lidar. Por exemplo, tem alguns pedaços do estado que estão duplicados. Por exemplo, os exemplos clássicos aí que tipo, são usados por tanto os componentes React quanto do Angular, que é o status do mercado, se o mercado está aberto, se o mercado está fechado, está em manutenção. Isso, tanto a aplicação React quanto a aplicação Angular tem que saber. As informações do time, liga do usuário. Então, esses pedaços do estado, eles estão duplicados nos dois. E acaba acontecendo também que tem requisição duplicada. Ainda tem algumas requisições, por exemplo, as requisições para pegar o status do mercado, para pegar as informações do time, essas requisições são feitas de maneira duplicada pelo, pelo, pelos controllers do Angular e pelas actions lá do Redux, do React também. Tipo, a nossa sorte é que depois a gente vai ver a parte de cache e tudo mais. O gerenciamento do browser consegue, tipo, ele não faz uma chamada remota, se você faz duas chamadas remotas via GET, né? Ele não repete, ele faz uma e a outra vem cacheado com o resultado da anterior. O importante até, é uma parada até, é uma curiosidade, às vezes as pessoas
pensam bastante, como a gente trabalha há muito tempo, às vezes eu faço palestra e me perguntam bastante o tamanho da equipe, né? Tipo, pô, por que não fizeram a migração completa e tal? Assim, eu já passei por algumas e a gente tem uma equipe bem pequena, assim, a gente teve há pouco tempo 4 pessoas, hoje a gente tem 3, então são que mexe nessa página. Então, assim, para a São gente 3 pessoas abraçar trabalhando no back-end e isso, no no front-end web, back-end, né? isso aí, A galera de iOS e Android é outra equipe. isso, a iOS e Android é uma outra equipe, mas 3 pessoas que fazem essa parte da web aí do back-end. Então, é bem pesado, né? Para a gente fazer uma migração, e a única saída que a gente tinha era se a gente conseguisse migrar aos poucos, porque ficar no Angular estava muito sofrido já. Então, esses pedaços que a gente tem em Angular, a gente evita de ficar mexendo, né? Mantendo, a gente mantém ali, mas a gente não faz nenhuma evolução nele para a gente justamente trabalhar nessa mudança. Então, Isso, né? só para não também dar um spoiler aqui para frente, só para não falar. É. Que é ruim. Aí a gente tem tipo, os bundles separados. Todo o código do Angular ele é buildado pelo Gulp. Na época, tipo, não tem nenhuma compilação de ES6, ES7, eu não sei qual versão que está hoje em dia, ES Next também. Tipo, todo o código é escrito ainda em S5. E já no React a gente tem um processo de build bem mais moderno, com Webpack. A gente usa o compilador do TypeScript para gerar o código que vai ser o bundle. E o código, quer dizer, o Webpack faz o bundle e o TypeScript compila o código para rodar nas máquinas do cliente. Então a gente tem tipo vários. O React também tem bundle split, tem várias coisas. E no Angular é um bundlezão gigante lá de um monte de código JavaScript. Pode pular. Ops. Então aí como a gente falou, os desafios aí tipo uma migração sem parar o desenvolvimento de novas features. A gente tipo, não parou para vamos tirar esse ano inteiro para reescrever tudo. A gente não fez isso. A gente está reescrevendo as coisas conforme o carro está andando. A gente teve algumas rotatividades no time, principalmente no time de front-end. Teve gente que entrou, saiu, aí entrou outra pessoa e saiu de novo. Então isso causou algumas coisas no código do React que, por exemplo, de vários tipos de code styles diferentes, pessoas com ideias diferentes como que tem que fazer, e a gente não tinha um style guide e um processo de desenvolvimento muito claro com code review, e isso acabou gerando alguns problemas já no React também, de uma base de código sem um padrão definido, sem uma regra clara de como componentizar. A gente tá começando a resolver problemas de código duplicado. Então tem alguns problemas aí que a gente tem que resolver também por causa dessa parte humana que, 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 tá, que houve no passado. E bastante apontamento de coisas de lint também, né, Breno? Tipo, tem muita Sim. coisa que também foi meio que ignorado aí. Foi, foi se deixando levar, Isso. passar, e aí foi acabando ficando mais complicado da gente chegar agora, que agora tem um fardo muito grande para ser alterado, e às vezes até mudar um pouco o paradigma do que está lá, é até melhor do que a gente tentar ajustar o que foi tentado, que se tentou se fazer na época, né? Então, Aí eu vou falar aí das que a gente está fazendo agora. Então a gente botou o ESLint bem restrito mesmo. A gente está usando o Style Guide do Airbnb com algumas customizações para tipo, para se adequar ao nosso estilo. Mas é um linter bem que tipo, ele vai reclamar bastante. Então, tipo, quando a gente roda lá npm no lint lá, aí tipo, ele tá pegando agora, tipo, sei lá, centenas de erros. E a gente está começando, tipo, a gente desligou ele do processo de build para não falhar o build. Mas a gente está, tipo,
ligou lá, a gente configura no VS Code, e toda vez que a gente está lá, tipo, abre um arquivo lá, a gente vê trocentos erros, aí a gente começa a corrigir as coisas. Tem esse Sonar também que ajuda a gente a pegar problemas de código duplicado, às vezes ele também pega. E Isso. isso está ajudando a gente a encontrar os problemas com uma ferramenta mais automatizada. Isso é legal, ele dá um grade também, né? Tipo assim, você dá É, uma nota lá, você tá com nota tal, nota A, nota é. C, e aí ele já tem um monte de pattern que ele fica analisando, então isso é muito bacana que assim, o que passar pelo linter ali, ele consegue ver até duplicidade de código, ver coisas que Uhum, estão vindo entre arquivos, né? Então assim, é bem é. importante, esse cara é bem bacana. Dá uma trabalheira, se você quiser realmente ficar analisando ali, seguindo ele, assim, você vai ter bastante trabalho, mas eu acho que esse é um cara bem importante, assim, para quem está começando a estruturar um projeto, ou então está querendo fazer uma limpeza boa num projeto, passar, uma boa ferramenta aí. É. Vamos correr um pouquinho, que acho que a gente está com pouco tempo. Vamos lá. Vamos. Então, a gente está fazendo também, obviamente, code review agora. Então, tipo, tanto no back-end quanto no front-end. A gente tem agora uma cultura bem forte de code review. Todo mundo olha o código de todo mundo e vê quando tem problema. Como a gente falou também, as refatorações e melhorias estão sendo feitas com as novas features. Então, tipo, agora a gente está no momento que a gente está começando a construir coisa nova para o Cartola. E aí a gente está aproveitando isso para já refatorar e melhorar as coisas, porque senão o negócio começa a ficar insustentável para a gente mesmo. Porque esse é o seu drama que eu já vivi muito, não sei se o Breno já viveu, assim, a gente teve que ficar tentando negociar com o PO de, pô, não, vamos botar essa história aqui para refatorar e tal. Então, isso, assim, na minha história profissional, isso pouco deu certo. Dificilmente a gente consegue um tempo, ainda mais numa equipe, por exemplo, a gente trabalha numa equipe de produto que tem que entregar várias coisas que são demandadas ali, né? E é bem difícil a gente ter um tempo do PO falar, cara, não, não, tá, vamos refatorar esse ponto. A não ser que tenha um ganho muito expressivo, né? Mas, assim, normalmente uma refatoração por outra, dificilmente isso faz. Então a gente acabou trazendo isso para dentro do processo, né? Facilita um Uhum. pouco a gente também negociar essas questões todas. E também tipo, a gente botou, em vez de a gente usar o Babel, a gente está usando o compilador do TypeScript. E aí ele já consegue pegar bastante problema. E como a aplicação front-end do Cartola é uma aplicação muito grande, a gente acha que tem uma verificação estática de tipos consegue ajudar a gente tanto na parte de manutenção mesmo do código e refatoração com um ferramental um pouco mais robusto. Isso tem ajudado também bastante. A gente aprendeu bastante com o A Go, pegar né? o código. O Go faz essa. O Go é bem chato nessa questão, então acho que isso é um aprendizado legal e o TypeScript traz isso pro que o JavaScript é meio largado, né? Assim, se você não, para você cobrir de teste, como o Breno tá falando, é muita coisa. Então a gente tem um legado grande e como a gente não tem cobertura completa, esse cara garante um pouco. Né? É. Aí alguns desafios de performance que a gente tem. O, tipo, como o Cartola, tipo, acho que nos momentos de pico aí a gente tem quase, tipo, facilmente mais de 30 mil, 40 mil requisições durante uma rodada, quando o jogo tá rolando. Se tem jogo do Flamengo e do Corinthians na mesma hora, saiu um gol de um cara que tá escalado no time aí de milhões de pessoas. É fácil que a gente vai passar de 50 mil requisições por segundo. Então, tipo, os clientes eles não podem ficar assediando muito a API. Então, eles têm que respeitar os caches. Aí, tipo, toda a API via GET a gente tem esse cache control. E isso o browser meio que já faz nativamente para a gente. Então, a gente não tem que muito se preocupar. Quando, sei lá, se o componente, muitos componentes estão fazendo chamada a mesma API. Se é um GET, a gente não precisa. O cache control já faz
não bate lá na API toda hora. Pode pular. Aí a gente está começando a investigar aí a compatibilidade com os browsers para a gente começar a botar um cache control com esse stale while validate. Isso aí parece que é um padrão novo aí do HTTP, que aí o que ele vai fazer? Se a gente bota um tempo aí, sei lá, de 5 minutos, o browser ele vai tipo responder para o cliente, para o fetch, um dado que já está velho, e no background ele vai fazer uma chamada para o back-end para revalidar o seu cache interno. E é isso aí. Isso aí serve para tipo, você ter uma experiência melhor offline. E se ter algum problema, por exemplo, quando a gente está num momento de pico muito intenso, e às vezes o servidor não consegue responder, o usuário ainda assim consegue ter uma resposta e não jogar lá uma mensagem de erro para o usuário. Isso aí dá uma experiência melhor. O stay é bem importante. A gente usa essas estratégias no Nginx também, mas isso no cliente é um poder muito grande. Então, estamos esperando aí sair suporte para todo mundo, a gente poder aplicar aí. E no longo prazo aí, a gente ter realmente uma aplicação web offline, que funcione offline, com PWA, com o AppState, tipo, todo o estado da aplicação salvo no local storage, para tipo, o usuário poder lá tipo, salvar a aplicação web como um app normal. E tipo, trabalhar como quase offline, né? Então, por exemplo, nos momentos de pico, a gente tem, tipo, acho que teve essa temporada aí, acho que quase 80 mil requisições, né, por segundo. E às vezes a nossa infra não aguenta. E aí, tipo, se essa aplicação, se um usuário carrega o site, ele já vai conseguir ter pelo menos alguma parcial que ele já tem antiga, a escalação dele toda, sem ter que depender de bater na nossa API para carregar os dados. Mas isso aí isso é bem importante, cara. E assim, é que a gente transborda, né? Só explicando a parte do transbordo, né? É que a gente bate esse que o Breno falou, é que a gente, na hora de um gol, assim, a gente tem uma capacidade e a gente transborda essa capacidade. O grande dilema que a gente tem aqui no Cartola é que, nesse momento, por que o cara não faz um scale sozinho, auto scale, né? Tipo assim, o pico é tão rápido e tão grande que a gente não consegue prever exatamente o tamanho disso. É claro, eu poderia escalar por um tamanho gigantesco, né? Mas a gente não tem essa disponibilidade de infraestrutura gigantesca para aguentar o pico completo. Então a gente tem até um certo ponto e até quando passa desse ponto a gente transborda. Então o transbordo é doloroso para o cliente, né? Mas se a gente tivesse essas estratégias como o Breno está falando aí de PWA, coisas que são muito mais gentis, né, com a resposta negativa do servidor, seria fantástico para o usuário, porque assim, não vai afetar nada, né? E aí o Breno botou uma piada aí que vai depender do PO, né? Porque aí ele precisa realmente investir, não é tão simples da gente de uma hora para outra passar a ser offline first. Então, vai depender essa piada para ele, né? Pode pular aí. Beleza. E aí, a gente está com várias oportunidades aí. Se você quiser vir trabalhar na Globo, a gente tem, além do Cartola, tem vários outros produtos e entra nesse site aí que você vai ver todas as nossas vagas disponíveis. A gente está Isso contratando aí. bastante gente aí. O desafio aqui, pode vir que o desafio é bem grande, assim, e também é uma coisa maneira de falar, né, que a gente lida com produto com um grande número de usuários, né, que a gente acaba impactando a vida aí dos brasileiros bastante. Então isso também é uma outra motivação, né, além de só aqui a codificação e a gente entender de tecnologia e tal, também mudar a vida das pessoas, que é bem importante, assim, nesse momento de pandemia aí que a gente está vivendo, que a gente está aqui fazendo palestra remota, né, que não tem o calor da galera.
é importante também a gente pensar aí numa diversão para as pessoas também. Então, é isso, galera. Ó, o timer apitou aqui. Obrigado aí. Eu queria agradecer, pô, foi muito legal a participação. A gente vai ter uma sessão de perguntas também. Mas é isso aí, Breno. Valeu. Falou, pessoal. Pode mandar as perguntas aí. A gente está gravando isso aqui antes, mas então não sei exatamente como é que vai ser o esquema de perguntas, mas a gente vai estar aí disponível aí no dia para falar com vocês. E qualquer coisa, nos pentelha a gente aí na internet, aí, no Twitter. Pode mandar questões, se ficou alguma coisa que a gente não conseguiu esclarecer, manda bala. Obrigadão. Valeu, pessoal. Falou.